Moral, psicológico, sexual, virtual. E você, sabe do que estamos falando? Assédio. O nosso vídeo hoje engloba um tema muito sério, que é muito importante nós, enquanto mulheres, abordarmos, e principalmente sendo mulheres corporativas que estão à frente aí de grandes equipes. Nós vamos falar hoje sobre assédio em suas variáveis formas que se apresentam. Esse é um tema que sempre foi tabu e que, com o empoderamento feminino e cada vez mais sendo possível a gente se posicionar, ele vem trazendo o dia a dia de uma forma mais ampla. Então hoje nós vamos falar sobre o tema de assédio. Nós temos uma convidada muito especial que vai nos apoiar tecnicamente com embasamento teórico, e quem vai nos ajudar na apresentação dessa nossa convidada será a Gabi, né, Gabi? Isso aí. Primeiro, muito obrigada, viu, Cris, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. A Cris é uma executiva de RH, tem aí 14 anos de experiência, né, Cris, no meio do RH, e ela veio hoje contar um pouquinho da vida profissional, um pouquinho dessa trajetória e também nos ajudar dentro de um tema tão importante. Seja bem-vinda, viu, Cris? Muito obrigada. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, gente, pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Bom, esse tema é um tema muito especial, principalmente para nós mulheres, e realmente é uma honra poder falar sobre isso, né? Como vocês mesmos iniciaram, é um tabu realmente, as mulheres têm muito medo de falar sobre isso, muitas vezes sofrem calada. Eu acho que é muito importante hoje a gente se posicionar e, principalmente dentro das corporações, a gente apoiar as mulheres a delatarem, a conduzirem, né, esse tipo de agressão. Meu nome é Cris Silva, eu sou casada, sou companheira do Gustavo, sou filha única da Dona Maura, tenho 2 filhos, Gabriela e Gustavo, 10 e 12 anos, né? Trabalho com RH há 14 anos e sempre gostei muito dessa área, né? É uma área que traz pra gente vários esclarecimentos e é uma forma muito grande de a gente poder ajudar as pessoas. Né? Isso mesmo, Cris. E a gente observa, principalmente estando à frente de várias equipes e dando voz para muitas mulheres, que a gente realmente vê um medo, né? Você fala aí de forma muito sábia sobre o posicionamento e sobre a importância de delatar, né? E a gente vê que hoje é mais fácil, é algo mais comum, mas que ainda existe um preconceito e às vezes até medo daquela pessoa, né? Você vê isso hoje enquanto RH, como é que você enfrenta e você tenta dar esse empoderamento para as mulheres, onde você está hoje? Sim, a gente vê muito, mas eu acho que é muito importante a gente separar também o que realmente é assédio, né? Identificar as formas de assédio e quando eles realmente acontecem, né? Então, o assédio, a principal característica é ele ser constante, ele ter o intuito de diminuir a pessoa, né? E ele pode ser vertical, né? Falando do assédio moral. Ele pode ser vertical descendente, ou seja, de baixo para cima, né? Do subordinado para o subordinado, o líder. Vertical ascendente, né? Que vem do líder para o subordinado. E a gente também tem o horizontal e o misto. O horizontal, que são da mesma linha, né? E tem o misto, que a pessoa, o agredido, ele sofre agressão tanto dos colegas de trabalho sem hierarquia, quanto dos líderes. E às vezes as pessoas confundem, que às vezes acham que um grito num momento pode ser um assédio. Isso não é verdade, né? É claro que é uma conduta abusiva, também deve ser banida, né? Não é uma conduta legal, mas isso não caracteriza assédio. Então, assédio é tudo aquilo que é constante para diminuir a recorrência, né? É a recorrência, justamente, tá? É importante a gente falar para quem está nos ouvindo que, mesmo não caracterizando o assédio pela falta, como você disse, né, da frequência da recorrência, a gente não deve aceitar abusos, né? E eu tenho certeza que cada empresa, cada corporação tem dentro do seu RH ferramentas e métodos, né, para tratar também essas situações pontuais. Não é admissível que nenhum líder, né, se posicione de forma arbitrária com nenhum dos seus subordinados, independente da motivação. Então, não deixem também de buscar, né,
junto com o RH de vocês, caso seja algo pontual, até para que aquela pessoa receba um feedback adequado e e se reorganize com relação à postura dele, para evitar que ele venha a se tornar um assédio futuro por uma recorrência talvez não tratada de forma imediata, certo, Cris? Exatamente. Além do moral, quais são os outros tipos de assédio? A gente tem o assédio sexual, né, que é muito comum e infelizmente hoje as mulheres, né, lideram aí o ranking de agredidas, né, pelo assédio sexual. E esse normalmente é o que mais as mulheres têm receio de conduzir. Exatamente. Né? Mas isso é cultural, né? Então a mulher culturalmente ela acha que ela ainda está submissa ao homem, que ela tem culpa nisso. E além disso, ela tem medo, acho que, de ser julgada também, Isso, né? também. Eu me coloco muito aí de uma forma empática, assim, no papel dessa pessoa, de eu vou denunciar, e vamos supor que seja ali um superior hierárquico, né, que esteja fazendo essa conduta inadequada, como que eu serei enxergada, né? A empresa vai tratar de forma adequada, ou depois eu vou sofrer algum tipo de punição e tudo, né? Então eu acho que também tem uma questão do medo cultural, realmente, que a gente enfrenta, né? Desse histórico, e isso está mudando agora, mas também desse medo de qual vai ser efetivamente a tratativa, a seriedade com qual a empresa vai lidar com isso e quais serão as consequências para mim, né? E aí me colocando, lógico, num papel aí geral, né? Do assédio sexual, ele não vem só do meio corporativo, né? Sim. Tem uma pesquisa uma pesquisa mundial que fala que 1 entre 4 adolescentes, adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos sofre o assédio sexual do parceiro, do companheiro. Então é um número muito alto, né? Ô Cris, você vem aí também de uma longa experiência na área da indústria. Sim. E a gente sabe que ela é mais masculina, né? É um mercado mais masculino. E como que é esse comportamento dentro da indústria? A indústria ainda mais, a gente consegue ver de forma mais latente ainda essa questão do assédio, né? Principalmente em chão de fábrica, onde o nível de conhecimento das pessoas é menor e principalmente o medo de perder o emprego é maior, né? Então a gente, onde eu trabalhava, por exemplo, a gente tinha, a grande maioria era homens, né? E as meninas que chegavam, a gente via como era difícil para elas, né? Inclusive como era difícil para as gestoras gerirem o universo masculino, né, da indústria. Então, assim, na indústria isso fica muito claro, né, a questão do assédio, seja ele moral e muitas vezes sexual. Porque junta também o machismo, a predominância masculina, né? A predominância masculina. É porque muitos falam, eu já li muito sobre isso, e vocês devem ter visto, porque a maioria fala assim, mas isso não é assédio, é uma brincadeira. Isso. Então, a pessoa que assedia, mimimi, a pessoa que assedia, ela busca justificativas, não saber o que está fazendo, que não é aquilo. Então, eu fico pensando assim, mas, né, muitos homens que fazem isso, claro que a gente está falando de vários tipos de assédio, mas neste caso que você citou, né, de várias mulheres, eu fico pensando, ele tem trato com filhas, com mães, esposas, né, eu acho que vale uma conversa e sempre se colocar no lugar assim, se eu estou falando que é uma brincadeira, eu falaria isso com alguém da minha família? Não, Gostaria então eu não faço. Gostaria que alguém falasse? Então não. Ô Cris, né, numa situação como essa, como fazer, né, para que a pessoa que sofre o assédio, o que ela deve fazer, e se ela não fizer nada, ela é vista como consentido? Isso é um consentimento? Não necessariamente, tá? Eu acho que a principal importância do assédio é a pessoa ter a clareza de que ela está sofrendo aquele assédio, né? Então, a partir do momento que ela se sente desconfortável, a partir do momento que aquilo incomoda ela tem que falar, né? E principalmente ela tem que se posicionar, né? E a gente vê que muitas pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem falar com o agressor ou com o líder? Com o agressor e com o líder, né? Eu acho que essa relação tem que ser clara, de falar, não, eu não gostei da brincadeira, pode ser uma brincadeira para você, mas vai parar por aqui,
né? Então isso é muito importante. Até para que ela chegue perto do líder e dê continuidade a isso. Falei, olha, eu já falei que eu não gostei, eu já fiz a minha parte e prossegue, né? Continua, então né? Continua, isso está me incomodando. Então a principal, o mais importante é a pessoa ter clareza, né, de que ela está sendo assediada. E se posicionar. E se posicionar. Então o seu direcionamento é que a pessoa se posicione, e falando enquanto empresa, assim, qual que seria o direcionamento que você, quanto RH, encaminharia para ela? Que ela procurasse pelo setor de RH? Sim, com certeza. O RH tem todo um amparo para essa pessoa, né? Inclusive, o amparo no sentido de nós estamos com você para poder resolver o problema, né? De forma séria, porque às vezes a pessoa acredita que aquilo não vai ser tratado, e isso é muito sério, né? E as empresas, como a maioria das empresas hoje, elas têm um canal de denúncia, né? Ouvidoria, canal de compliance, né? E cresce muito, né? 72% das denúncias são através desses canais. Então, mesmo que a pessoa às vezes não queira se identificar no primeiro momento, é importante que ela faça uma denúncia por lá, mesmo até para que ela veja que aquilo vai ser tratado de alguma forma, né? Mesmo que seja de uma forma sigilosa no primeiro momento. Com o agressor, como que você lida quando você recebe essa denúncia? Pois é, isso é muito complicado. Qualquer tratativa. Como é que você vai... Por exemplo, a gente tem que separar o lado profissional do lado mulher, Perfeito. né? Porque a vantagem que você tem realmente... Esganar a pessoa, né? Aí a gente ri, finge a gente esgana mentalmente. Exatamente. Principalmente quando a gente ouve desculpas que, mas isso é só uma brincadeira, né? A brincadeira tem que ser para os dois lados, né? Tem que fazer a felicidade dos dois que estão brincando, dos dois envolvidos. Se não está sendo bom, gente, tem que parar. Então não é brincadeira, né? E é inadmissível que a pessoa hoje, com tanta conhecimento, com tanto esclarecimento, com tanto acesso à informação, né? Ainda usa essa desculpa de que é isso, uma brincadeira, né? Não, mas a pior. principal... Desculpa, é sair ainda depois dessa questão do assédio sexual, por exemplo, e depois começar a expor a pessoa. Tá vendo? Não posso nem brincar, por isso que não pode contratar mulher. Mesmo. E respondendo a sua pergunta de como que a empresa, que a corporação lida com o agressor, isso é muito importante, que a empresa também mostre a seriedade que ela quer que o caso seja tratado, né? Então, primeiro são os feedbacks, né? Então, a partir do momento que você tem uma denúncia daquela pessoa, você chama para uma conversa, para um feedback formal, né? E traz a pessoa para a realidade, né? Então, o que pode ser feito, como que pode ser feito, como que a empresa espera que ela haja de forma com aquela denúncia, né? E principalmente acompanhar, tá? Porque, por exemplo, às vezes o agressor, ele toma aquilo ali como um feedback, ok, e ele muda de pessoa, né? Então ele para de agredir aquela pessoa e passa a agredir uma outra, só de vítima. De vítima, exatamente. Então é muito importante que você deixe claro para o agressor que aquele comportamento é inadmissível, seja com fulano, com ciclano, né? Na empresa, na corporação como um todo, a gente não vai admitir aquilo. E isso é passível, inclusive, de demissão por justa causa, né? E é importante falar isso, né? Porque é um assunto muito sério, né? A gente tem aí, falando do assédio sexual, tem o artigo 16 do Código Penal que penaliza a pessoa até 5 anos, e ainda a pena pode ser aumentada se tiver relação hierárquica ou agravante. Então isso tem que ficar muito claro para a pessoa. E às vezes as corporações, a pessoa acha que não vai chegar a esse ponto, né? Então acho que cada vez mais tem chegado, né? É importante isso, exatamente porque as pessoas não têm essa noção. Eu vou te falar que eu, Milene, não tinha essa noção. De verdade. E assim, todo mundo aqui com certeza já sofreu algum assédio na pele, né? E quantas vezes nós nos calamos? Você, inclusive, recentemente de pela internet, pela internet, né? Que é o assédio sexual. Daqui a pouco nós vamos falar. Exatamente. Então, assim, é muito legal você trazer essas informações. Eu acho que muito rico, inclusive, para todo mundo que está nos assistindo agora, para saber que não precisa, né, ter esse receio, esse medo. Vai RH. É do seu chefe? Porque normalmente você pensa assim, poxa, é do meu chefe, para quem que eu vou recorrer? Pois é, e aí é uma coisa muito interessante, que acaba que a gente entra num ciclo, né? Principalmente para as mulheres, que culturalmente a gente tem salários mais baixos, a gente tem medo de perder o emprego muitas vezes, porque a gente tem filho, a gente hoje ajuda na casa, nas despesas da casa, então as mulheres ficam com muito medo de perder aí essa relação de emprego. Sim. Então é muito importante que você entenda que
a sua posição, né? A mulher, é muito importante que a mulher entenda o seu valor. Então, independente de ser seu chefe, de ser o dono da empresa, de ser, sei lá, quem, né? É importante você entender que você não é obrigado a aceitar. Né? Então, coloque isso é o seu importante. limite. Acho fantástico essa. E principalmente A empresa tem que ter a iniciativa de proteção. Exatamente. A vítima ela tem que entender que a companhia que ela trabalha, ela está, aquilo que você disse anteriormente, está apoiando a vítima, ela é contra, ela não é a favor desse tipo de postura. Então isso também eu acho que tem que ficar bem claro. Uma postura de acolhimento. Eu acho que aí conversa um pouco com a questão da gente entender se nesses 14 anos de experiência que você tem ligada ao RH, você observa algum tipo de mudança nas corporações, né? Quando você, lá no início, tinha esse tipo de situação e levava ali para uma tratativa, é diferente do que é hoje a tratativa e o peso? Porque assim, a gente tem a nossa percepção, mas eu acho que você que está, né, no RH e lida na pele, né, e faz a tratativa, com certeza vai ter mais autoridade e propriedade para nos falar, né? Isso era tratado o tempo inteiro, como eu acho que a Bruna falou, era mimimi, ai, nossa, não aceito uma brincadeira. E eu imagino que também era cultural que as empresas não dessem tanta ênfase. E hoje a gente observa, principalmente a gente que está nos cargos aí de liderança, né, alta decisão da empresa, a gente observa uma seriedade na tratativa, no acompanhamento. Diferenciado. Muito diferenciado, né? Isso realmente é hoje um ponto muito relevante. O que você observa, Cris, desse início da sua carreira para hoje, principalmente na postura das empresas com relação ao assédio? Isso é libertador e é um orgulho poder falar, né? Que a gente evoluiu muito nesse sentido, muito mesmo. E principalmente com as mulheres chegando aos cargos de liderança. Porque enquanto os cargos de liderança eram, na sua maioria, por homens liderando, né? Era muito difícil das mulheres tomarem esse tipo de postura, porque ela entendia que a partir do momento que ela levasse uma denúncia para um homem, queria entender que era realmente o mimimi dela. Então, quando as mulheres passam a ter esses cargos de gestão, as mulheres se sentem muito mais à vontade para poder conversar com uma mulher. E a postura de tratamento mudou completamente. Então, antes sim era tratado, era abafado, né? E às vezes a pessoa, infelizmente, era até desligada em função dessas denúncias. E hoje a gente vê que é o contrário, né? A pessoa observa o ser humano, né? É a competência da pessoa e o direito dela, né? A partir do momento que ela está sendo ali agredida, ela tem o direito de ser acolhida e a empresa tem a obrigação de acolher. Então eu vejo sim uma evolução muito grande nesse sentido. É claro que a gente tem um caminho longo a percorrer ainda, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Construção, né? Estamos em construção e estamos no caminho certo. Mas sabe o que mudou, a meu ver, isso? E ainda pode mudar? É quem está do lado da pessoa que sofre o assédio. Porque assim, os colegas que observam? Não que observam, mas é porque, por exemplo, quando a Cris fala muito bem que mudou o comportamento, hoje a gente vê casos de diretores muito famosos em Hollywood, a gente vê casos na mídia de empresas muito conceituadas, que hoje perderam às vezes pessoas que eram importantes, mas que não aceitam mais esse tipo de caso. Mas não é só uma questão mais do agressor e a vítima, e sim as pessoas que estão próximas. Por exemplo, o movimento Me Too. O que aconteceu? Ali as pessoas passaram a falar assim: se este diretor é assediador, eu não trabalho mais com ele. E a outra também, eu também não, e assim sucessivamente. Então a rede de apoio. Quando você não é favorável a esse tipo de comportamento, não porque às vezes você pode simplesmente falar assim: não, eu não sou assim, ponto e acabou. Não, eu não sou assim, eu não admito que ninguém próximo a mim seja tratado desta forma. Uma coisa que chama muita atenção é que quando uma mulher resolve falar, o quanto de casos que aparece. Mas é o medo, né? E aí tem medo de ser julgada. Cris, nós falamos muito sobre o assédio, né? Principalmente no âmbito feminino, mas eu queria entender um pouquinho e falar um pouquinho também sobre o assédio do lado masculino, né? Porque também existe, é plausível da gente falar. Vocês deram pausa, né? Sim. Então quando for de novo, alguém faz isso aqui só pra eu saber. A Bruna faz. E nós, desculpa, e nós que